Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam a Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao empregado: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Salva de palmas, a palavra de Deus.
Queridos irmãos, irmãs, segunda semana da Quaresma. O tempo está cada vez passando mais rápido. Logo vamos nos aproximar da Semana Santa, Semana Maior do ano, e também da festa da Páscoa. E o nosso coração, como que está? Como está o nosso coração para celebrar a festa da Páscoa? O tempo passa rápido, o tempo voa. Será que nós também estamos com pressa de purificar a nossa vida, o nosso coração, para celebrar melhor as festas pascais? Ou será que a gente está caminhando a passos ainda lentos e devagar? Preciso refletir como está a nossa vida, nossa caminhada, como está a nossa fé diante do amor de Deus. A liturgia de hoje vai nos trazer a parábola do Pai misericordioso. Jesus conta esta parábola justamente porque os fariseus, os mestres da lei, começam a questionar Jesus, porque Jesus acolhe os pecadores, Jesus acolhe a todos. E num tempo em que a lei era muito mais forte, num tempo em que tudo se vivia pela lei, e a lei oprimia, a lei matava, então era proibido ter contato com os pecadores, ainda mais Jesus, sendo judeu. Quem era judeu não podia viver essa proximidade. Então, justamente o Evangelho de hoje vai trazer a parábola que Jesus conta a eles. E Jesus é muito claro e muito sensato, porque Jesus vai justamente contar essa historinha para explicar uma única coisa: a misericórdia de Deus. Jesus quer explicar sobre a misericórdia de Deus. Aí nós podemos olhar para uma frase que diz o Salmo no dia de hoje: Deus não nos trata como exigem nossas faltas. Vamos repetir juntos? Deus não nos trata como exigem nossas faltas. Muitas vezes nós pecamos demais, nós somos infiéis ao Senhor. A nossa vida, talvez, muitas atitudes nossas podem não agradar ao coração de Deus. E Deus não é um Deus que nos pune, não é verdade? Não é um Deus que distancia de nós, não é um Deus que nos castiga. É bom tirar aquela imagem. Antigamente, na catequese se falava muito, para as crianças: não faça isso porque Deus vai te castigar. Deus não é um Deus que nos castiga, mas um Deus que nos acolhe e nos perdoa, porque nós somos falhos, limitados, pecadores. E o pai desta parábola é justamente a imagem de Deus que Jesus quer apresentar. Segundo o judaísmo do tempo de Jesus, Deus era um Deus que oprimia, que castigava. Jesus vai apresentar um Deus misericordioso. Olha só que interessante. Vai nos apresentar um Deus misericordioso que perdoa, acolhe a todos. Por isso ele conta esta parábola. E esse pai é a imagem de Deus. Mas é o pai que abandona o filho? Não. Na parábola de hoje não é o pai que abandona o filho, mas o filho que abandona o pai. Deus nunca nos abandona. Deus está sempre conosco. Nós que muitas vezes abandonamos o amor de Deus. Nós que nos afastamos da graça de Deus por aquilo que nós fazemos, pelas opções de vida que nós fazemos. Então nós vamos distanciando da graça de Deus. O filho mais novo foi em busca, de fato, de prazeres mundanos. Deixou o pai porque achava que iria ser melhor em outros lugares, em outras situações. Vivia o momento do prazer e ele achou
que o prazer estava satisfazendo a sua vida. Ele pensava que o prazer, tudo aquilo, as atitudes que ele fazia, estava satisfazendo a sua vida. Interessante perceber que quando ele está curtindo a vida, ele não para pensar. Ele vive o momento. E é isso que o pecado e que os prazeres da vida tenta fazer conosco. O pecado tenta nos tirar do caminho de Deus e faz que a gente viva o momento. Faz que a gente viva, de fato, aquele momento que podemos chamar momento prazeroso. Não é verdade? E o pecado nos faz viver isso. Só que ao mesmo tempo que nós vivemos o momento, nós logo nos esvaziamos. Por quê? Porque o prazer, a vida que não é de Deus, ela passa. Somente a vida que vem de Deus permanece. Foi isso que o filho mais novo experimentou. Quando ele estava no prazer, não lembrava de família, não lembrava do pai, não lembrava da sua casa, não lembrava de nada, queria viver o momento. Mas quando ele perdeu tudo, aí lembrou que tinha casa, aí lembrou que tinha pai. Olha, meus funcionários estão lá junto com o meu pai, comendo do bom e do melhor, e eu aqui passando fome. Quando ele estava no fundo do poço, ele lembrou da família. Olha só que interessante que a leitura de hoje vai nos trazer. Às vezes nós somos assim para com Deus também. Deus, como eu já disse, caminha conosco, mas às vezes nós estamos vivendo numa vida tão desenfreada que quando a gente está nessa vida a gente não lembra, mas quando a gente perde tudo, quando a gente chega perto do fundo do poço, nós lembramos que existe o amor, que existe a misericórdia de Deus. Aí quando nós viemos à igreja para abastecer desse amor, dessa misericórdia, nós voltamos de novo para a vida, porque nós queremos fazer Deus de supermercado, vamos só quando a gente precisa. E com Deus não é assim. Ou nós só vamos à igreja para receber milagres, prodígios e portentos, para receber graças, e com Deus não é assim. Ou a gente assume uma vida fiel junto de Deus, ou a gente assume Deus na nossa vida, aceita Deus na nossa vida, ou a gente não assume, não é verdade? Não adianta, São Paulo vai nos dizer, né? Não podemos ficar em cima do muro, devemos assumir a nossa fé diante de Deus. E o filho mais novo é grande exemplo para nós de quem foi infiel ao pai. De quem foi infiel ao pai e se arrependeu de seus pecados, das suas falhas. Mas uma cena que nos chama a atenção: o filho, ele fica ali na vida depravada? Não. O que acontece quando ele se arrepende? Ele volta para onde? Para o pai. Ele volta para o pai. E o pai o rejeita? Não. O pai o acolhe. Assim é a misericórdia de Deus. Independentemente das nossas falhas, limitações, Deus nos acolhe e derrama a sua misericórdia sobre nós. Deus não depende do nosso amor para continuar sendo Deus. Ele já ama livremente. Nós é que precisamos do amor dele para ser quem a gente é. Porque sem Deus nós não conseguimos sustentar a nossa vida e permanecer de pé e fiel a Ele. Então, é preciso refletir sobre isso. Será que a nossa vida está assemelhando um pouquinho à vida do filho mais novo, que quer viver as coisas do mundo? E quando eu falo coisas do mundo, não é só prazeres sexuais, não. Quando eu falo de prazeres, é tantos outros prazeres que nós colocamos toda a confiança neles, como bens materiais, como dinheiro, como tantas outras coisas que muitas vezes nos prendem, não é verdade? E achamos que não precisamos de Deus. Mas se a gente não colocar Deus como centro da nossa vida, nós de fato não conseguimos caminhar. E o filho então volta para o pai e o pai o acolhe. Meu irmão e minha irmã,
Deus nos acolhe neste dia e derrama sobre nós a sua misericórdia. Mas uma coisa que nos chama a atenção. Vemos uma cena no evangelho de hoje. O filho mais novo volta e o pai o acolhe. Quando o filho volta, o pai faz o quê? Faz uma festa. Se alegra com o filho. Quando um pecador volta, quando uma pessoa que estava perdida volta, o coração de Deus se alegra, não é verdade? O coração de Deus se alegra. Só que o filho mais velho sentiu o que do filho mais novo? Ciúme. Sentiu ciúme, sentiu inveja. Por quê? Porque o pai começou a dar atenção para o filho que tinha voltado. Será que nós não temos um pouquinho também desse filho mais velho na nossa vida? Será que às vezes nós temos dificuldade de nos libertar da inveja, do ciúme que muitas vezes impede a nossa vida? Será que a nossa vida se alegra com a vida do outro também? Às vezes o outro conquista alguma coisa, alguém da nossa família conquista alguma coisa que vai lhe fazer feliz. Será que nós nos alegramos com ele também? Ou será que nós por fora nos alegramos e por dentro remoemos? Não é verdade? Será que ainda falta trabalhar isso em nós? Poder também nos libertar disso, se alegrar, assim como Deus se alegra conosco todos os dias. É preciso também se alegrar com os nossos irmãos e irmãs. O filho mais novo tem a ver muitas vezes conosco, né? que volta para Deus. O filho mais velho tem a ver com a nossa relação com o próximo. Então, neste texto já estão os dois principais mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. O pai que acolhe o filho quando nós voltamos, e o filho e nós quando nos relacionamos com o próximo, também a nossa relação de intimidade com aqueles que caminham conosco. O filho mais velho. Então é preciso analisar como está a nossa relação com Deus. Quaresma, tempo de voltar para Deus. Voltar de coração para Deus. Tempo de volta. E Deus nos aguarda pela sua misericórdia e pelo seu amor. Mas como nós também estamos sendo misericordiosos com os nossos irmãos e irmãs? Será que nós estamos também derramando a nossa misericórdia? Acolhendo, se alegrando, sendo misericordioso com as outras pessoas? Ou será que ainda o ódio, o egoísmo, a inveja e o ciúme toma conta do nosso coração? São reflexões que nós devemos refletir, olhar dentro de nós nesta tarde. Esse texto de fato é muito, muito bonito, porque nos ajuda a entender um pouquinho o projeto de Deus. Como de fato nós estamos vivendo a nossa fé. É preciso na nossa vida realizar algumas renúncias, não é verdade? Para ser de Deus é preciso muitas vezes renunciar. E o que nós precisamos renunciar nesse tempo da Quaresma? Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos faça cada vez mais fiel ao seu amor e à sua misericórdia. Que voltemos aos braços de Deus neste dia.